Bom, pessoal, é o seguinte, estamos por aqui, mais uma noite no talk show dessa noite e vamos chamar aqui daqui a pouquinho uma pessoa muito querida. Eu estou aguardando ela aqui, ela já entrou na live, a Grazi. Seja bem-vinda, só um minutinho. A Shaira também já entrou, deixa eu já convidar a Shai para cá, antes de qualquer coisa, né? Deixa eu acertar aqui a minha telinha, que soltou. Vamos lá. Shaira, deixa eu chamar você. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Shaira pode mandar um pedido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar a Shai primeiro para a gente testar o áudio. Aí depois eu chamo a Grazi para gente. Primeiro, os erros de gravações. A gente começa com os anfitriões, né? Vamos lá. Vamos lá, Chay, aceita aí para nós. Gente, sejam bem-vindos a essa live, esse talk show dessa noite, que está bem diferente. Vai ser um assunto abordado aí de forma diferente, mas é o mesmo bate-papo de sempre, com grande estilo. Então, estou aguardando aqui a Chay entrar. Bom, pessoal, ela é atriz, é escritora, é poeta, é produtora, é diretora de teatro, já trabalhou com cinema, já trabalhou com moda, já fez de tudo um pouco. E agora, né, tem mais novidade por aí. Então, essa pessoa é a pessoa que nós vamos trazer para trocar essa ideia, bater esse papo super gostoso aqui nessa noite. Deixa eu convidar aqui, estou convidando a Shaira. Grazi, eu sei que você está aí, ansiosa para entrar. Estou esperando a minha amiga entrar primeiro. Alô? Oi, Jorge. Tá me ouvindo bem? Tá baixo. Tá baixo? Agora melhorou. Melhorou? Tá. Então, você sabe que eu estou entrando primeiro, nós entramos primeiro, né? Boa noite, Chay. Tudo bom com você? Nós estamos com o tempo super em cima, né? Porque essa live de hoje vai ser assim, não é corrida, mas ela vai ser padrão, assim, sabe? Porque a Grazi tá com seus horários super comprometidos, né? E aí, novidades? Já preparou as perguntas top para essa grande pessoa que vem aí? Tudo no esquema. Eu conheci a história da Graziele, uma história muito top na área da cultura, né? E muito criativa também. Eu andei lendo alguns poemas dela. Eu amei. Boa noite, Albert. Bom, boa noite a todos. Eu já vou aproveitar, Grazi, aceita o nosso convite aí. Eu vou te mandar, vou fazer a solicitação aqui, certo? Cadê você? Basta você aceitar aí e estamos no ar. Já enviei o convite para ela. E nessa noite, olha só! Boa noite! Ai, que alegria estar aqui com vocês! Ela parece uma atriz do México. Desde que eu vi a primeira foto dela, eu imaginei. Tudo bom, Grazi? Tudo bem, gente? Ai, obrigada pelo convite. Estou emocionada de estar aqui com vocês hoje. Falei nesse dia muito especial, porque o Jorge foi meu primeiro professor de teatro, né? Então, eu falo, gente, vai ser assim, aquela live especial, de coração. Obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz. Olha, quando a Grazi fala essa história de Jorge ser professor de teatro dela, me dá um tremor, sabe? Entra pro universo essa mensagem. É muita responsabilidade, é muita responsabilidade. E é uma grande honra, então, o pessoal que está chegando na live, o pessoal que vai ver depois, né, que fica gravado, depois a gente baixa esse vídeo, manda para o canal no YouTube, no portal. Então fica um conteúdo lindo, preparado para quem vai assistir depois, curtir aí. E quem estiver assistindo agora ao vivo, melhor ainda, né? Pode até deixar perguntinha aí. Bom, Grazi, funciona mais ou menos assim. A Chay, ela é atriz, modelo, agora tá preparando uma novidade muito grande aí de produtora de moda e tal, na área
né? Não sei se pode falar, talvez ela fale depois, né? Enfim, tem uma bagagem muito legal. Agora, interpretou uma repórter, e para isso ela teve que estudar um pouquinho para fazer a repórter, então ela estamos aproveitando esse talento de repórter para trazer para o talk show. E o projeto surgiu de uma maneira bem bacana, vários artistas passaram por aqui, contaram e deixaram suas histórias, é um projeto bonito, porque as pessoas depois vão se espelhar nas histórias, nos desafios, né, que acontecem na vida dos bastidores dos artistas. E aí rola um assunto engraçado, assunto sério, dramático, polêmico, aí vai de como... Porque quem é o talk show aqui é você nessa noite. Eita! nós exploramos a história, tá? Então, assim, eu esqueço que te conheço para te perguntar à vontade. Olha que combinado. Olha que maldade, né? Esqueço que te conheço. Tem a Lívia tá elogiando a Grazi. Lívia, minha filha linda, tá? Realmente, tá mesmo. Muito linda. Madrinha te ama, Madinha te ama. Ai, que saudade, já tô com saudade. Volta logo para me visitar. Bom, Grazi, fica à vontade para mandar abraço para todo o pessoal que vai assistir, que está assistindo, que você está conseguindo ver aí, acompanhar. Ai, gente, eu tô super feliz de estar aqui. Eu queria agradecer de novo, porque assim, quando o Jorge me falou, eu falei assim, ai, Jorge, pelo amor de Deus, só não deixa passar das 7h45, porque eu tenho que dar jantinha pro Davizinho. Mas eu quero super participar, porque assim, porque eu sei, tenho certeza que vai ser gostoso. É meu filhinho, aí com os horários acertadinhos, aí eu falei, não me segura muito, que eu tenho que dar jantinha dele. Então vamos lá, né, Jorge? Que é criança, bebê. É bebezinho? Quantos anos ele tem? Bebezinho, tá com 10 meses. Ai, que fofo. Obrigada, olha. Que lindinho. É menino, só tem ele? Tu só tem ele, Graça? Só ele, A idade maravilhosa. Saudade dessa idade. Ai, meu Deus. A Chay deve ter preparado a primeira pergunta, vou deixar que a Chay comece. Preparei. Grazi, é muita matéria que tem tua, viu? Tu me deu trabalho para te pesquisar, porque geralmente a gente pesquisa a matéria é mais curta, mas tu tem muito trabalho, cara. Tu tem uma carreira linda, maravilhosa, parabéns. E me chamou muita atenção os seus poemas. Eu vi Hora, Fera, Face Austero, não sei se é assim que pronuncia. Sim! Caiu-me, Menina Feita, li todos, tá? Ai, que lindo, queria saber assim, a primeira pergunta, da onde tu tira tanta inspiração para falar de tantos temas de poemas diferentes, né? Que você vê que cada um é um tema diferente. De onde tu se inspira? Veio de criança, você quis se adaptar nessa área? Como foi você ser uma escritora de poemas? Então, na realidade, eu escrevo realmente desde criança. Que assim, os assuntos vão mudando conforme a gente vai crescendo. Mas o poema, assim, a poesia na minha vida funcionou sempre como uma forma de desafogo. Diante de algum problema, diante de alguma situação que estava me incomodando. Então, eu sempre recorri à poesia para chorar as mágoas. E aí, eu acho que esses poemas que você leu, eles são do meu primeiro livro de poesia, que é o Na Rima da Menina, que foi publicado em 2019, que é esse daqui, né? Então, eu veio de uma fase que eu tive uma depressão misturada com síndrome do pânico. Então, foi assim um momento muito delicado, porque eu estava fazendo mestrado. E aí, esse período de mestrado é muito estressante, é um período assim que demanda muita energia. Tem situações muito solitárias que você está ali escrevendo, os prazos muito apertados. Então, assim, eu desafogava todo esse estresse na poesia.
Então, eu acho que dessa fase, esses poemas que você leu, desse livro, vieram dessas situações de estresse desse período, sabe? Olha, transformou o período de, entre aspas, né, de aflição em arte. Eu acho que são os melhores poemas porque eles trazem mais veracidade, né? Diferente de tu escrever algo que não contradiz com aquilo que tu tá vivendo. Mas eu achei uns poemas bem inspiradores, frases bem fortes, né? E eu queria saber, eu já sei, fiquei já sabendo, que eu já te pesquisei, tu já foi modelo, ela é pós-graduada em artes cênicas. Se eu estiver errada, tu me corrige, tá? Graduada em cinema. Isso. Aí eu queria saber dessas 3 categorias, que sempre a gente tem uma que a gente se adapta mais, que a gente gosta mais. Qual que te apaixona mais, assim, que você gosta mais? Ou as 3? Também pode ser as 3. Então, ó, na verdade, eu sempre quis ser atriz desde criança. E sempre escrevi poesia também, desde criança. Mas quando chegou, e sempre estudei teatro, mas quando chegou a ocasião de prestar o vestibular, eu acabei prestando cinema e acabei entrando na faculdade de cinema, porque cinema a gente faz faculdade de cinema, mas não para atuar, mas para ficar por trás das câmeras, como equipe técnica. Então eu acabei escolhendo ficar ali próximo da coisa, mas escondida, porque eu achei que eu não estaria preparada para ser atriz. Eu achei que eu não daria conta de ser atriz. Então eu estaria ali perto do negócio, mas ao mesmo tempo ali escondida. E aí eu tentei durante uns anos me convencer de que tudo bem ser assim, de que eu não daria certo ser atriz e tal, e não sei o quê. Me formei em cinema, trabalhei em produtora de cinema, trabalhei em filme e tal, também trabalhei com vídeo, trabalhei uma ocasião numa gravadora fazendo edição de vídeo para videoclipe, essas coisas, com música e tal. Aí até que quando eu estava com 26 anos, que foi o meu primeiro episódio de depressão. E aí eu falei, não é isso que eu quero, não é trabalhar por trás, eu quero ser atriz. Era isso que eu queria, é isso que eu continuo querendo. Aí eu vou interromper para criar mais emoção na história. Você vê, essa história que ela tá me falando me dá uma. Agora até eu fico assim, puxa vida, que esforço, né? Ela falou assim, eu não quero ser atriz. Eu tenho uma historinha rápida, assim, né? Porque quando a gente começou a fazer as oficinas de teatro, que ela começou a fazer oficina. Eu estou contando pra Chay, faz de conta que você não tá me ouvindo, tá? Então, Chay. Aí aquela menininha, sabe, que apareceu lá. Aquela menininha que apareceu lá, eu fiquei pensando assim, ela fala baixinho, é expressiva quando fala, mas você sabe, todo ator quando vai começar, né, é tímido, é inseguro, por mais solto que seja, né, Grazi? Vai fazer uma aula, fica ali até pegar, se soltar. Mas a Grazi, até hoje, que bom que você continua sendo tímida, que daí você fica grande, gigante. Sabe o que aconteceu, Chay? Eu falei assim, olha, a gente vai montar uma peça, ela já conhece, né? Aquela peça de encerramento, quando vai encerrar as oficinas, tem que ter uma apresentação para provar que fez alguma coisa, que sabe alguma coisa, né? E aí ela fez uma cena que, na verdade, foi ela que foi dada a ideia da sinopse lá, o palhaço que não ri, uma coisa assim. E aí ela que dirigiu, montou, ela tinha o quê? 15 anos na época? Mas nada, você que ela... 12, era 12. 12 anos. Você entendeu, Chay? Daí ela foi, montou... Olha, eu quase me matei da risada, mas assim, o público se divertiu muito com a peça. Daí foi onde eu falei assim, tá feita a atriz, né? Como que ela não quer ser atriz? Aí ela fala assim, não, vou ficar por baixo dos bastidores. Não dá, né? Ó, pra nós foi bom naquele dia assistir aquela peça. Mas você lembra de algum choque que o teatro te deu? Assim, um choque de atriz, assim, Grazi?
Não, como assim, choque? Aquele, sabe quando você vai fazer alguma coisa que te assusta, e aí você fala assim, caramba, então teatro é isso. Aconteceu isso em algum momento? Nunca aconteceu isso. Assim, eu sempre tive muito medo de entrar em cena, mas é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, e eu sempre ficava muito nervosa para entrar em cena e chegava assim a suar e tal. Mas depois dava tudo certo sempre. Então, nunca passei nenhum perrengue. Mas eu tinha para mim que eu não tava, porque era uma coisa meio sofrida antes de entrar, mesmo dando certo, era sofrido aquele momento antes de entrar em cena. Então eu achava que não era o momento ainda, que era melhor eu ficar ali escondida e tal, perto do negócio, mas ao mesmo tempo resguardada. E aí, por isso que eu resolvi, então, estudar cinema. Entrei na faculdade de cinema, que durou 4 anos, né? E, só que acontece que, como todo mundo na faculdade sabia que eu tinha estudado teatro desde criança, tudo que era curta-metragem que tinha na faculdade, o pessoal me chamava para atuar. E aí, então, eu atuei em tudo quanto era filme da faculdade. E aí eu falava assim, ó, tô quebrando um galho, hein? Porque, na verdade, eu não sou atriz, você sabe, né? Aí eu gostava da parte de edição de vídeo, né? Daí eu me especializei na parte de edição de vídeo. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar com edição de vídeo, né? Ou montagem, que chamava na época quando era película, né? Que é Aí eu falava, muito ó, difícil, né? eu sou montadora, viu? Eu não sou atriz, eu só tô aqui quebrando um galho, não sei o quê. Aí depois, quando eu tava já com 26 anos, então tinha já me formado há uns 4 anos, eu falei, não, eu quero ser atriz, mas aí eu precisei tipo, ter essa depressão para cair a ficha de que eu, na verdade, queria seguir aquele sonho de infância. E aí foi que eu voltei a estudar teatro. Daí eu fiz uma oficina de atores aqui em São Paulo, e daí que eu entrei para fazer a pós-graduação em artes cênicas. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com publicidade, então acabei virando modelo. Então eu fazia muito comercial, muita foto de publicidade mesmo, de produto e tal, essas coisas, né? E fui nessa, e aí eu montei a minha companhia de teatro, que era o meu sonho que eu tinha desde criança, que é uma companhia de teatro infantil, que é a Cia Cordiais. E Olha, hoje, inclusive, eu estou estreando o meu espaço novo. Eu estou no meu escritorinho novo, que foi interrompido com a pandemia. Eu tive que guardar tudo num depósito. Ficou 2 anos jogado, mofando num Que depósito. dó, meu. Hoje eu consegui colocar num escritorinho novo aqui no centro de São Paulo. Então eu estou fazendo essa live aqui desse espaço e eu estou muito feliz. graças a Que Deus. honra, olha Onde só. fica? Ó, parabéns. Onde Mas fica o escritório? é, Fica na Sé. Aí É no agora. coração de São Paulo. Oi? Coração de São Paulo eu chamo a Sé. Coração de São Paulo. Isso, é bem pertinho do metrô, é bem fácil o acesso. Sim. Então, assim, estou realizando de novo um sonho de poder continuar com a companhia de teatro. que legal. Porque eu montei em 2015, né? E a gente estava assim a todo vapor, e aí antes da pandemia a gente estava com uma peça assim super gostosinha em cartaz e tal, que é A Menina e o Pé, que inclusive é fruto do processo de pesquisa de mestrado. Mas aí veio a pandemia e a gente cancelou tudo. A gente paralisou todas as atividades da companhia. E aí eu botei tudo num depósito e ficou lá Ó, 2 anos. Agora que as coisas estão melhorando, eu tirei Muito tudo bom. do depósito e estou montando tudo de novo. Então é um renascimento. escutando, Chay, escutando ela falando assim, dá até a impressão que o teatro deu aquela parada no tempo, assim, mas vamos falar assim, é,
houve uma viagem, né, sua para todo canto do Brasil. Quais os lugares que você conseguiu levar seu trabalho de escritora, de teatro, nesse período todo, antes dessa pandemia? Então, na realidade, assim, eu estava super focada só no teatro antes da pandemia, né? A gente montou a companhia em 2015, foi quando eu estava terminando a pós-graduação em artes cênicas. Aí, em seguida, eu comecei uma pós-graduação em interpretação para musical, meio que para inserir mesmo essa linguagem do musical no teatro infantil, que como a gente trabalha, né? Não é no passado. Agora a gente trabalha com teatro infantil. Eu gosto de usar essa linguagem de teatro musicado nos nossos espetáculos. Então eu fiz essa outra pós-graduação e em teatro infantil. E aí, então, totalmente focada, mas sempre aqui no estado de São Paulo, sempre na São Paulo, Grande São Paulo, os festivais aqui do estado de São Paulo. A gente nunca chegou a sair do estado com a companhia. E a gente, então, a gente tem 4 peças no repertório. A primeira foi A Formiga e a Folhinha, a segunda foi o Era uma Vaquinha, a terceira, o Foca Fofoca, e a quarta é A Menina e o Pé, que é a mais recente e que é a que a gente conseguiu ficar muito pouco em cartaz, porque logo em seguida veio a pandemia. Então a gente estreou A Menina e o Pé em maio, e a gente ficou um período em cartaz no Espaço Viga, aqui em São Paulo, e a gente começou a rodar aqui na Grande São Paulo. A gente foi em festival, a gente foi premiado com o espetáculo, foi assim super gostoso. E aí a gente rodou aqui em umas 5 cidades, mais ou menos, e aí acabou o ano. Aí a gente fez todo um planejamento para o ano seguinte, de rodar assim pra caramba, né? Que a gente estava super empolgado com o espetáculo, porque tinha ganhado o prêmio e tudo, a gente ficou super empolgado. Aí veio a pandemia. Aí a gente falou, gente, infelizmente a gente vai ter que dar uma pausa, né, no espetáculo. E nesse meio tempo, eu estava só focada no teatro, mas como eu comecei a fazer o mestrado em teatro, né, o mestrado em artes cênicas mesmo, o objetivo principal desse mestrado era fazer uma conversa entre o teatro infantil, que é com o que eu trabalho, e a cultura popular brasileira, que é uma coisa pela qual eu sou apaixonada. E disso saiu um espetáculo teatral infantil que eu colocaria no repertório da minha companhia, que é A Menina e o Pé, que saiu. A Menina e o Pé. E aí, desse mestrado é que saiu essa história de ser escritora. Então, eu falo que, assim, mesmo que eu já escrevesse poesia desde criança, eu não tinha essa pretensão de virar escritora profissional. Então, eu falo que eu me descobri escritora profissional nesse processo de pesquisa de mestrado, porque por conta de ter sido tão estressante, eu comecei a escrever, e aí eu fiquei com muito material. Aí eu pensei, por que não publicar um livro, né? E aí, agora eu já estou no quarto. Então, assim, foi uma coisa puxando a outra, né? Grazi não, Chay, peça um pouquinho, desculpa interromper você. Acontece o seguinte, a Grazi é muito querida e tudo mais, mas assim, parece-me que tem um dinossauro dentro dela. Sabe, mas é aquele dinossauro Rex? Não, dentro de você tem um dinossauro Rex ali dentro. Então, assim, se der uma chacoalhada nela, ela vai lá e... né? De vez em quando ela solta umas postagens, umas poesias em forma de postagem em forma de poesia. Eu tenho uma dúvida da Grazi. Que é demais. Grazi, seu espetáculo, ele tá em cartaz? Ele vai entrar em cartaz? Tu pretende desenrolar ele em São Paulo, nos teatros? Como que vai funcionar ou já está funcionando? O espetáculo A Menina e o Pé.
Então, o plano agora que eu consegui retomar, né, montar de novo o espacinho, é aos pouquinhos fazer um novo planejamento, né, uma nova agenda e para começar a rodar com ele de novo. Só que agora eu preciso montar toda uma nova logística, porque eu andei dando uma sondada nos atores com quem eu trabalhei e alguns não têm mais a mesma disponibilidade de tempo. Então eu vou precisar casar uma nova agenda. Tem uma menina que não é uma menina qualquer, é a minha protagonista. Ela não vai poder continuar. E assim, é um probleminha de saúde que ela tá, então assim, super entendo. Então eu vou ter um trabalhinho maior, eu vou ter que reensaiar toda uma nova equipe. Então assim, não vai ser tão simples, vai ter que ser com calma, sabe? Então eu acho que não vai ser para logo, né? Tu quer contar um pouquinho da história pra gente? Não, mas calma aí. Quer contar um pouquinho da história da Menina e o Pé? Como que é a história? Sem dar spoiler, né? Peraí, calma aí. Olha só, antes de você começar a contar essa história, por exemplo, eu vi algumas coisas que parece que você já juntou essa história de poesia infantil com a ideia de ser mamãe e ter o bebê e tudo mais. Você escreveu alguma coisa nesse sentido? E não, o que aconteceu? Sim, mas o que aconteceu isso foi o seguinte: como a gente foi obrigada a cancelar, né, toda a agenda do espetáculo A Menina e o Pé, e como é um espetáculo assim pelo qual eu sou muito, 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 muito apaixonada, eu não me conformava de na pandemia ter que ficar longe dele, sabe? Eu comecei a sentir muita, muita falta. E como eu já estava trabalhando com literatura, porque eu já tinha publicado o primeiro livro em 2019, e em 2020, um pouquinho antes da pandemia estourar, eu consegui publicar o segundo livro, que é esse Lutei contra 100 Leões, Todos 100 Eram Jumentos. Então, eu já estava meio metida nesse meio da literatura. E aí uma amiga minha do coletivo de literatura que eu faço parte, do Mulherio das Letras, que tem uma livraria na qual eu também ajudo, que chama Livraria Mulherio. Ela, uma amiga assim, parceira mesmo, ela falou, a Sil Schmidt, ela falou para mim: Grazi, eu tô com um projeto da gente fazer entrevistas semanais com mulheres da literatura infantil. Você topa encabeçar esse projeto? Você comanda as entrevistas e aí você vai chamando a mulherada que escreveu o livro infantil e vai entrevistando. Eu falei: Sil, vou adorar, porque eu tô parada, né? Eu tive que parar com tudo. Aí fui conhecendo uma porção de gente legal que escrevia só literatura infantil. E até então eu só tinha escrito os 2 livros de poesia. E aí, conhecendo essa galera nova, fui me empolgando e pensei assim: e se eu transformasse a dramaturgia do espetáculo A Menina e o Pé, que eu escrevi com o meu marido, e depois eu apresentei para o elenco da minha companhia e todo mundo foi dando pitaco, então é meio que todo mundo colaborou, né? E se eu transformasse essa dramaturgia em livro infantil? Então eu acabei transformando o espetáculo A Menina e o Pé no livro A Menina e o Pé, para não ficar longe da história pela qual eu tenho tanto carinho. Então aí surgiu esse primeiro livro infantil, que massa. Porque eu não conseguia ficar longe dessa história. Então, Natal... É uma história muito importante, hein? Quer contar um pouquinho, assim, do que conta essa história? Um resuminho, só pra gente se apaixonar também, né? Então, é a história, assim, é a história de uma menina que adora brincar descalço. E aí tem um dia que, assim, tá um calor danado. E aí, do nada, aparece um cara meio estranho, assim, no quarto dela, meio assim, uma assombração. E aí, só que o cara tenta se fazer de legal e fala assim: Meu, você não vai sair lá fora para brincar descalça nesse calor, você vai queimar os seus pezinhos. Por que que você não leva essas botinas para não queimar o pé? E aí acaba convencendo a menina de sair com a botina. E ela aceita para não queimar o pé. Só que essas botinas, elas são amaldiçoadas.
E aí, esse cara, ele na verdade é o vilão da história. E ele tem um plano de fazer o mundo virar uma podridão. Ele quer implantar um plano de podridão universal. E aí ele quer aprisionar o pé dessa menina nas botinas. Então tem toda uma metáfora de aprisionamento que é como se fosse de cerceamento das ideias, tem a ver com censura. Então tem todo um pano de fundo por trás da história infantil, né? E aí é mais ou menos nessa pegada. E aí, como ela veio, a história veio de um espetáculo, o espetáculo era todo musicado. E normalmente as músicas partiram de poesias que eu escrevi, e aí depois a gente foi musicando, fazendo os arranjos em conjunto nos ensaios, né? Então a gente tem uma série de músicas. E aí eu acabei também gravando um CD com as músicas do espetáculo. Então, se você clica, né, se você vai nesse QR Code, você consegue acessar o CD com a trilha sonora, né? Tá então, onde que tá essas músicas? Onde que tem essas músicas? Onde que encontra esses livros, se a pessoa quiser? Então, eu tenho um site que é grazielabarduco.com.br. É isso mesmo? Não, é grazielabarduco.com.br. Lá tem todas as minhas informações e tem uma parte que chama livros. Você clica no livros e ele te direciona para minha lojinha na plataforma Ilúria. Lá tem todos os meus livros, aí dá para comprar os livros lá. E aí você tendo o livro, você clica nesse QR Code e aí vai direto pro CD da música, aí você consegue ouvir todas as músicas. Mas eu também disponibilizei as músicas no Spotify essa semana, então dá para ouvir a música separada do livro. Mas eu recomendo comprar o livro. Ô, Chay, sabe o que eu tô querendo? Sabe o que eu tô querendo fazer? Me veio na minha cabeça assim perguntar para ela qual música que ela mais gosta e cantar um trechinho. O que você acha? Eu acho legal. Eu tenho só uma perguntinha para ela antes, que é muito importante para Jorge. Ela acha legal, viu, Grazi? Eu gosto da ideia. Eu tenho só uma perguntinha, dona Grazi. Olha, a maternidade a gente sabe que muda a vida de toda mulher, né? É uma coisa incrível. Eu acho que só quem é mulher vai sentir o que é ser mãe, o que é gerar uma vida. Que a vida a gente muda completamente antes de ser mãe e depois de ser mãe. Eu gostaria que você falasse assim pra gente que essa live ela vai ficar gravada e outras pessoas vão assistir depois. Quem não tá online vai assistir depois, que a gente envia os links, né? E aí eu queria saber de você como a maternidade te inspirou mais ainda para trabalhar nessa área infantil. Que eu acho que deve ter um sentido a mais, né? Agora que tu é mãe do bebezinho, 10 meses, bem recente. Tu já se imaginou, ele vendo teu trabalho, ouvindo tuas histórias, tu vai ser uma mãe que vai contar sua própria história pro filho. Isso é um privilégio de poucas, né? Tu vai contar uma história que você escreveu, que você criou pro seu filho. Provavelmente, como toda criança, ele vai se encantar e se apaixonar. Como que você enxerga isso? Então, eu escrevi um livro para ele e eu lancei, eu acabei de lançar. Esse aqui é o meu último livro, o mais recente. Pode chorar, hein? Pode chorar, viu, Grazi? Olha isso, Jorge. Não, poucos, vamos combinar, né? Aí, na realidade, o sapinho é o Davizinho. E a história tá assim. Mostra de novo a capa pra nós. Cadê a capa? Mostra. Aí, isso. Olha que legal. Sapinho, como se chama o sapinho? O sapinho e o bumbum. O sapinho e o bumbum. Que aí tem também lá na minha lojinha do Ilúria. Porque assim, quando ele era recém-nascido, e dá muito medo, né? Porque é tão piquititico, é tão delicadinho. Parece que vai quebrar. Exatamente. Toda vez que eu ia dar banho nele, meu marido estava sempre junto, porque eu morria de medo de acontecer alguma coisa. Porque aí você coloca na banheira aquela coisinha tão piquititica e a gente olhava e falava, meu Deus, parece um sapinho, né? Parece um sapinho.
eu virava ele assim de costas para dar banho, para lavar as costinhas e para lavar o bumbum. E eu falava assim, o sapinho e o bumbum, o sapinho e o bumbum. Aí eu falei assim, nossa, tem uma cara assim de nome de livro? Aí eu falei, eu vou guardar essa ideia. E aí, na ocasião, ele ainda estava mamando no peito. Aí, uma madrugada, eu dei de mamar, aí eu estava esperando ele arrotar, e aí ele demorava um pouquinho para arrotar na ocasião. E aí eu comecei a desenvolver, eu comecei a escrever um poema, porque eu gosto muito de escrever no formato da poesia popular brasileira, que é uma maneira de escrever que me encanta muito. E aí eu escolhi um formato de embolada de coco, que tem toda uma métrica que é assim que agrada, que tem uma musicalidade que agrada a criançada, né? E aí eu comecei a escrever nessa métrica, com esse formato, um poema. E aí, enquanto ele estava ali arrotando, né? No intervalo da mamada, fui escrevendo, escrevendo esse poema e guardei. Isso ele era um recém-nascido. Aí, quando ele já estava mais ou menos com 6 meses, mais fortinho, mais independente, eu falei, eu acho que é hora de desengavetar e colocar esse projeto para acontecer. Aí que eu fui atrás de editora, fui correr atrás mesmo para de verdade. Esse processo, o esposo estava junto, assim, na construção, vamos escrever, você escrevia poesia, e o João falava, que legal. Como que é aquele humor, humor negro, né, que fala? Aquele humor picante. A Grazi era tipo, Grazi, você tinha que escrever, Graziela Barduco, você tinha que escrever humor desse tipo. A hora que você escutar essa live, você escutando a sua história, como que você está falando, você vai me entender. Porque... Mas eu vou te falar uma coisa, ele é um pai muito presente. Ele, assim, a gente divide bem a tarefa. Porque, assim, não havia necessidade de ele ficar acordado, os dois acordados, enquanto ele estava rotando. Então, assim, eu tô zoando, mas ele era presente. Mas o João dormindo bem de boa e ela ali. Ele tá aqui na salinha do lado, na vizinho, enquanto com vocês conversando. Ele que tá aqui no vizinho. Eu achei que ele ia aparecer. Eu vou pedir para ele aparecer um segundinho aí com ele, né? Que eu acho que vai. Né? Ele tá dormindo. Aliás, daqui a pouquinho ele vai comer, né, Jorge? Então. Eu pensei que ele estava esperando a janta. Achei que ele estava esperando a janta. Ele tá dormindo, aí ele acorda. Chay, não quero deixar eu esquecer. Eu pedi uma música. Qual a música? Aquela música, você lembra um trechinho dela para nós? Da Menina e o Pé, eu acho que a que eu mais gosto é a ciranda que tem no final. Eu vou abrir aqui a letra só para se der um branco. Claro. Imagina, nós estamos improvisando. Eu vou cantar a capela, né? Porque normalmente eu canto com acompanhamento da percussão, mas vamos a capela aqui. Mas é mais ou menos assim. Vale a dedinho, assim. No traçado dessa dança, linda flor dali surgiu. Na pureza da criança, mundo que se coloriu, da leveza tão certeira do rostinho que sorriu, uma doce brincadeira, energia que fluiu, com minha alma transformada, o meu peito se abriu, nessa tarde ensolarada, a arte em mim que resistiu, da leveza tão certeira do rostinho que sorriu, uma doce brincadeira, energia que fluiu. Que gostoso, confesso, tu já cantou pro da vizinha essa música. Já! Inclusive, quando eu estava grávida, essa música ela é da Menina e o Pé, mas eu faço parte de um outro coletivo que chama Teodoras do Cordel, que é de mulheres
cordelistas e amantes de cordel. E a gente tem uns espetáculos e umas apresentações que essa ciranda também faz parte. Então, e quando eu estava grávida dele, a gente fez muita apresentação assim online. Então, ele estava aqui dentro e ouviu muito essa música. É cultura pura, o menino já nasceu culto. Não, mas tem, ó, mas eu tô aqui pensando aqui que quando ele tiver lá maior, ele vai saber que tinha o bumbum e o sapinho na cabeça. Fala assim, mamãe, olha, mamãe. Não duvido, Jorge, que ele vire um ator já mirim. Como que tu lida com essa fase? Tu incentivaria teu filho a ser um ator, um escritor também? Ou tu é daquelas mães que gostaria que ele fizesse o que ele achasse melhor pra vida? Eu acho que eu não vou dar pitaco, não. Assim, o que ele decidir, eu vou acatar, sabe? Acho que eu não vou influenciar. Lógico, ele vai ter contato com a arte, porque em casa a gente é artista. O João é advogado, mas ele também é escritor, ele também fez cinema comigo, ajuda também na companhia de teatro, então meio que ele vai ser obrigado a lidar com arte a vida inteira, porque os pais são artistas. Mas assim, eu não seria uma imposição, sabe? O que ele quiser fazer, eu vou tratar. Indo para a reta final dessa conversa, porque eu tô aqui cronometrando e pensando, ai meu Deus do céu, tanta coisa para conversar com a Grazi e fazer tão assim. Mas assim, eu gostaria que você mostrasse todas essas capas aí agora, levanta todas as capas pra gente... Dá o print, George. Você mostrou muito rapidinho, né? Não, isso, a gente congela 2 segundinhos assim, né? Meu Deus, a mulher é escritora mesmo. Aí, ó, tá aí a prova do... Olha que lindo, né, meu? E compositora, né? Já praticamente agora é cantora e compositora também, né? Ai, meu Deus, que responsa! Isso, pronto. Escritora, diretora. Ô, Jorge, eu tenho uma pergunta para fazer para a Grazi. Eu acho que é a última que eu vou fazer, prometo, ou não, né? Grazi, tu tocou num assunto que é um assunto muito delicado, um assunto muito importante que as pessoas elas não levam muito a sério, a maioria das pessoas não levam muito a sério, que é a depressão. Tem muitas pessoas, quem nunca teve depressão não consegue entender quem é deprimido. Porque ele olha para a tua vida e ele olha assim, você é linda, você é maravilhosa, você é uma pessoa querida, uma pessoa doce, né? Dá pra ver o seu jeito doce. O que te falta? A pessoa não entende o porquê da depressão numa pessoa tão especial, tão sem defeito, digamos assim, tão inteligente. Então, esse tema, para muitas pessoas que vão assistir essa live, elas vão encarar de uma forma que ela pensa assim, a mulher é perfeita, e mesmo perfeita, ela passou por um período que eu estou passando agora, no caso das pessoas com depressão. O que você tem a falar para essas pessoas? Um exemplo, uma palavra assim que bem consiga positiva. Dar um ânimo a mais para ela. Perfeito ninguém é. Então, assim, a gente é cheio de problemas. E assim, eu tomo um monte de remédio para ficar bem e forte e ter saúde para cuidar do meu bebê, que é o mais importante, sabe? E assim, eu acho que depressão é uma doença como outra qualquer. E se a gente não identifica isso, se a gente não dá atenção devida, é muito perigoso. Então, assim, ao menor sinal, procure um médico, sabe? Procure uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra. Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso não é motivo de vergonha, sabe? Não é para ser mais um assunto tabu. Peça ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. Hoje em dia, você consegue pedir ajuda na internet, tem tantos canais, tantas, sabe? Eu mesmo, se quiser me procurar no meu Instagram, eu respondo todas as mensagens, eu nunca deixo de responder ninguém. Então, assim, é uma mão segurando na outra, porque a gente, no fundo, é tudo igual, sabe? E todo mundo tem algum tipo de vulnerabilidade. Então,
faz parte. A gente precisa saber identificar isso na gente, aceitar que a gente tem essa vulnerabilidade e correr atrás para consertar, né? Não se deixar levar, não se sentir vencido, né? Sim. Uhum. Eu tenho para te falar que você é uma pessoa incrível e inspiradora. Se você não tivesse tocado nesse assunto, jamais a gente ia imaginar que tu passou por esse período. E eu acho muito motivador para as pessoas olhar pessoas assim, porque é igual tu falou, a depressão não é uma doença, você não escolhe ser deprimido. Não é a circunstância que te deixou deprimido, é algo que aconteceu em modo de questão de saúde, correto? Sim. Então, eu te vejo como um exemplo, porque tu consegue lidar com isso, conseguir ser mãe, você tem uma doçura quando tu fala, quando tu escreve, tu fala com paixão da tua peça. E isso é uma coisa que eu sei, imagino, né? Nunca tive depressão, mas eu imagino que é uma luta diária que tu tem. Com certeza. Muito de exemplo para as pessoas, porque tem muitas pessoas que estão passando por isso e não conseguem lidar. Ela não consegue sair daquele meio. Aquilo toma conta da vida dela de uma forma que ela não consegue evoluir. E você consegue driblar isso perfeitamente. E para mim, tu é um exemplo de mulher, de mãe, de escritora, de tudo. E eu acho que essa live vai servir para ajudar muitas pessoas, que a gente compartilha com muitas pessoas que às vezes elas têm vergonha de falar que tem depressão por medo do julgamento das pessoas. Sim. E acredito eu que vendo uma pessoa que a gente enxerga como empoderada, falando dessa fragilidade, serve de exemplo. Que a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente pode, né, falar aonde a gente é fraco e ajudar outras pessoas. E eu fico muito feliz em te conhecer. Vou acompanhar teu trabalho, vou mostrar para meus filhos. E quando tiver peça, me chama que eu vou, hein? Ai, com certeza. Obrigada. Que foi te conhecer. Que honra e que prazer rever o Jorge, que já mora no meu coração. A Grazi é um amor de pessoa, nossa, e assim, rapidinho que já estourou nosso horário pelo tempo, pelo combinado. Já chorou. Não, é o João que tá beliscando ele pra ele chorar lá. É o João. João, para com isso. Bom, olha só. Esta artista que... Eu falei dinossauro, né? Um monstrinho sagrado, né? Com muito carinho, porque no nosso meio artístico a gente tem esse termo, né? Que às vezes o pessoal, nossa, monstro, não é. Mas assim, pela qualidade artística, pelo empenho, pelo talento, pelo amor à arte. E vem, aparece aí. Vem pra live. Né? Oh, meu Deus! Nós estávamos falando de você. Cadê o João? Aparece o João um pouquinho aí. Só... vizinho. João, 1 segundo da sua beleza, João. João não pode, né? Oi, gente! Olha só. Então, daqui uns 10 anos, que ele for lá ver no YouTube, vai estar a carinha dele, um bebezinho. Tá aborrecido, que quer comer. Então, Grazi, indo para o final dessa live, né, com muito amor e carinho, quais são as palavras positivas que você deixa aí para nós, para quem está inspirando para escrever? Eu tinha muita mais pergunta para falar, mas você praticamente resumiu, né, quase tudo aí. As redes sociais, para a gente acompanhar. Sabe aquela pergunta, a pergunta que eu ia falar para você para encerrar, além das suas considerações? Como que foi essa questão do mundo digital, a influência do mundo digital com relação... Porque a gente era acostumado com o mundo real. Do teatro tinha que ser ao vivo, né, livros e tudo mais. Agora, a gente sabe que 50%, se não 70%, é o mundo digital. Tu vê, você tá com o nenê, com o bebê aqui ao vivo, numa live, uma coisa que a gente jamais ia imaginar. Sim. O que você consegue passar para a gente desse cruzamento de comunicações?
Ó, eu, na realidade, eu encaro lógico que tem seus pontos negativos, mas eu encaro assim como uma coisa que veio para ajudar, principalmente nessa pandemia, sabe? O quanto que encurtou as distâncias, porque eu, por exemplo, fiquei sem ver meus pais por muito tempo, mas a gente se falava todos os dias por vídeo. Meu irmão, eu nunca fiquei tanto tempo sem ver o meu irmão, e a gente fazia o café virtual. Conheci muita gente nessa pandemia que agora que eu tô encontrando, sabe? Que a gente, tipo, virou, tipo, melhores amigos de se falar todo dia e nunca tinha se visto pessoalmente. Agora que a gente tá se vendo pessoalmente. Então, assim, eu acho que sabendo usar é uma ferramenta maravilhosa. E assim, as pessoas falavam, ah, por que você não continua com o teatro e faz live? Eu falei, porque não é teatro. Teatro é lá no teatro. Quando Verdade. der certo, a gente volta com teatro. Isso é vídeo, isso não é teatro. Então, assim, é diferente. É diferente você olhar no olho, você abraçar. Dá para enganar quando você não tem o presencial, mas é diferente. Então, assim, dá para enganar, dá para você... dá para tampar buracos. Verdade, verdade. Acho que a live e outra, e aquela coisa assim, o que eu percebi, né, que as pessoas hoje, lógico, que nós estamos falando com uma grande profissional, né, com todas as lives são profissionais, mas tem as lives também que qualquer pessoa se envolve lá. Mas, por exemplo, a gente saber que pessoas estão assistindo e o conteúdo que a gente está deixando é muito bem colocado para que depois seja aproveitado como um instrumento de conhecimento, de cultura, né, de referência. Então, eu acredito que para os artistas, no primeiro momento teve aquele palavrinha que eu falo, né, que teve aquele choque, né? Nossa, acabou o teatro, como é que eu vou fazer teatro numa live? Mas no final acabou sendo um instrumento de divulgação. Ah, uma coisa que eu quero que você deixe para achar as músicas no Spotify também. Na verdade, assim, no Spotify tem, no meu site tem também. Se você entrar lá, grazielavarduco.com.br, tem todos os links para achar todos os meus trabalhos. Eu consegui, esse ano, organizar tudo direitinho, reunir tudo direitinho lá no site. Então, tem todos os links para tudo direitinho. E se alguém quiser contratar, chamar a Graziela para escrever peças e coisas assim, rola esse lance também? Ângela! Eu costumo fazer coisas mais autorais, mas eu sou bem aberta assim, à parceria, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia e eu nunca deixo a pessoa no vácuo, eu sempre vou conversar, eu sempre vou ouvir o que a pessoa tem para me falar, com toda certeza. Perfeito. Chay, você tem a última, agora para encerrar. Chay, você tem a última para fechar? Vamos... Não, só agradecer mesmo a confiança, agradecer pela oportunidade de estar conhecendo tua história maravilhosa, né, de vida. Boa noite, Ângela. Que escrever não é fácil, Agora, publicar um livro é mais difícil ainda, né? Então, tu já tem vários e tua história é maravilhosa, vou te acompanhar. Sempre. Um beijinho pro seu bebezinho lindo, saudável. E que ele vai almoçar e só deixar as suas redes pra gente acompanhar e comprar o livro, né? Vou dar o livro pro meu filho. Com certeza, eu vou ficar muito feliz. Ó, meu Instagram é Graziela_Barduco. No Facebook tô como Graziela Barduco. O site é grazielabarduco.com.br. E na minha bio do Instagram tem aquele Linktree, que também tem todos os canais. Então, e se jogar no Google também, Graziela Barduco, também vai me achar. Vamos ficar de olho pra gente assistir a peça A Menina e o Pé, hein? A Menina e o Pé. Obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Fiquei muito, muito feliz com o convite. Eu que agradeço de coração. Breve eu vou estar em São Paulo. Não, Jorge, ela vai exercer a melhor profissão, que é a profissão mãe. Isso mesmo. Viu? Vamos combinar de estar indo em São Paulo, nós avisa ela, nós aparece lá para tomar um café.
Isso! Tá bom? Maravilha! Agora tá facinho. Maravilha! Bom, gente, então chegamos ao final desse talk show que foi a Grazi, a nossa talk de hoje, com a presença especial do pequeno príncipe aí, né, na live. Gente, vamos fazer aquela posezinha para congelar de 2, 3 segundinhos? Ela podia pegar os livros, né, Jorge? Não dá. Tá, se ela conseguir, melhor ainda. Aí... consegue, né? Mãe consegue tudo. Isso, congela. Prontinho. Mas é isso aí. Então, muito obrigado, Grazi. Fica à vontade para sair da live, fechar sua telinha. E... Beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Aí a Grazi sai, eu termino com a Chay aqui. Gente, foi ótima essa live, maravilhosa. Chay, puxa vida. Pena que, olha, conseguir essa live com a Grazi foi um achado. Difícil, porque, né, Jorge? Sim, antes já era, a agenda dela é super completa. Agora mais ainda. Então, quando ela falou, topo, vamos fazer. Mas, né, Grazi, vai ficar gravado aqui. Nós vamos trazer para o segundo tempo, viu? Você vai explicar. Na verdade, são 5 livros, né? Vai dar para fazer 5 lançamento. Lives. Tomara que em breve tenha o lançamento aí do teatro dela, A Menina e o Pé. Uhum. Que é importante também, né? O teatro é cultura, né, Jorge? É arte. Quem gosta, quem é apaixonado por teatro, sabe a importância de um trabalho desse que ela executa, né? Então, Chay, é igual eu falo, né? Eu sou do teatro, eu gosto muito de teatro, mas eu sei o trabalho que dá também fazer teatro, montar uma peça, faz tanto. Eu preciso voltar agora mês que vem, já preciso voltar com os ensaios, com as gravações. Não deu tempo nem de falar do Comando Alfa que ela participa. É tanta coisa, né? E você também, né? Tá com gravações também agora, né? E aí, amanhã quando vai ser? Vou gravar amanhã. Esquadrão Malakov. Esquadrão Malakov, de Léo Colli. Ai, meu Deus. Tô tensa, Jorge. Tenho que gravar ainda algumas falas aí que eu não gravei até agora. Não tem spoiler do personagem. Não diretor, hein? Olha, um abraço pro Léo Colli, que vai assistir, já falamos dele agora aqui também. Mas enfim, a live foi maravilhosa. E a Grazi falando dos livros. Ela tem uma história muito bacana, guerreira, né? E com vários projetos em andamento aí também. E essa oportunidade que ela sempre fala, né? Ai, você foi meu primeiro professor, meu Deus do céu, que responsabilidade. Olha só a sementinha, né? Ela tinha 12 anos de idade quando começou a fazer teatro. Né, Jorge? Tu plantou a semente. Sim. E várias outras pessoas que... Não, quem leva, assim... Quem passou pelas oficinas teatrais e soube usar o conteúdo, não para ser uma artista, de repente, ela já era artista desde pequena, sempre foi artista, não tem como escapar. Mas tem pessoas que às vezes fazem o teatro para usar para outro fim. Tem pessoas que às vezes fazem o teatro porque se sente acanhado, quer perder um pouco da vergonha. Outros fazem porque precisa trabalhar e precisa falar em público e procura o teatro para ajudar a resolver essa parte. Então, sempre quando eu fazia as oficinas de teatro, Chay, eu sempre analisei dessa maneira. Às vezes a pessoa vinha empolgado para fazer teatro e eu lembro que tem uma amiga, a Lourdinha, eu preciso encontrar com a Lourdinha. A Lourdinha fala assim, o Jorge é o terror, né? Então, do teatro. O teatro é ao vivo, né? Se você não conseguir fazer... Chay, você não está entendendo. Ou você faz teatro... Ou você vai fazer tricô, vai cozinhar, monta um restaurante, sei lá, vai pescar. Ser atriz não é assim, ser ator, né? Não é que não é para qualquer um, é para todo mundo. Mas assim, se for para você entrar e não conseguir se encaixar na responsabilidade, é uma profissão que exige muito. Jorge, eu acho que a atriz e o ator, eles são um papel em branco. Não dá pra você se apegar a muita coisa sendo atriz e ator. Não dá pra tu apegar, assim, tipo, a padrão, a preconceito, a religião, porque você é um ator... Por exemplo, se você é um ator evangélico e vem um papel pra você fazer um ator espírita,
você tem que fazer aquilo com toda a fé, como se aquilo fosse a tua vida. Então, o ator, a atriz é uma coisa muito Eu gostei neutra. dessa frase, eu gostei dessa frase. O ator é um papel em branco. Um papel em branco. Não dá para ele. Não dá para ele ser verde e de lá transformar ele num vermelho. Ele tem que ser neutro, porque ali ele vai viver aquilo, vai ser a vida dele, ele vai ter que acreditar naquilo como se aquilo fosse real. E às vezes você vai fazer um homossexual, por exemplo, pessoas que têm preconceito, que é homofóbico, eu vou fazer uma trans. Eu tenho que ser uma trans e eu tenho que encarar aquilo como se fosse minha vida desde criança. Eu tenho que, né, acatar. Então, o ator, a atriz, quando ela não tem isso dentro dela, ela nunca vai ser. Porque ela não vai fazer o papel com firmeza. Ela vai fazer assim, e se minha mãe vê? Minha mãe que me criou, meu pai, os meus parentes, o povo da escola. Então, ela não vai encarar o papel como sendo um papel sério. Então, ser atriz e ser ator, a responsabilidade é grande. E aí a pessoa tem que ver se ela consegue ou não, né? É isso aí. Então, gente, para quem assistiu, vamos ao final dessa live. Para quem assistiu essa live de hoje, nós estamos fazendo um comentário extra, reforçando, né, praticamente tudo que a Graziela Barduco, escritora, atriz, produtora de cinema, editora de cinema, modelo, né, comentou aqui e narrou, e principalmente deixou aí esse lado emocional, né, que é a questão da depressão, que não é um assunto que caiu no tema como apenas um adendo, mas sim fez parte de um todo, né, porque fala da atriz, fala da Graziela. Então, assim, que as pessoas saibam utilizar, saibam, como ela falou, né, usar isso daí para evoluir, né. Ela escreveu poema. Se todo deprimido escrevesse uma peça, escrevesse um livro, nós tinha várias Graziela Barduco estourando aí, trazendo grandes obras, né? Lógico que não é fácil. Haja história, né? É isso aí, minha querida. Então, um abraço a todos. Agradecido do fundo do coração. Obrigado por quem tá na live. Tem um cidadãozinho aí na live que é o Jefferson. Nós logo vamos entrevistar ele, George. Sim, olha só. A Ângela Teixeira, Digo Pinheiro, quem mais? Oi, ela deixou aqui. Oi, gatona, é sua amiga, né? O Jefferson. Ângela. Aule Valdir. Gente, beijo, amor. Muito obrigado a todos que vêm à live. Tem um pessoal que sempre curte, está sempre participando. Né? Deixa eu deixar aqui um spoilerzinho rápido. Provavelmente na semana que vem a gente vai entrevistar um cantor de pagode aí, alguma coisa assim. Adoro! Eu gosto de pagode, Jorge. Ele gostou muito, ele tem uma história bacana também. O Talk Show é isso, gente. É para quem tem uma história legal de arte, de cultura e que vem aqui dividir com a gente essa experiência. Então, ou não, beijo, né? Jorge. Beijo. Boa noite. Pode fechar sua janelinha. Até a próxima. E eu encerro aqui. Até a próxima, que vai ser bem breve. Sim. Beijão. Tchau, tchau. Então, gente, encerrando por aqui essa live de hoje, esse talk show de hoje, que foi com a Graziela Barduco, escritora, poeta, atriz, né, cantora, compositora, cantou um trechinho de uma música aí. Então, o site dela é grazielabarduco.com.br. Se você quiser saber tudo sobre ela, adquirir os produtos, os livros, né, tem a lojinha lá no site, como ela falou. Então, você pode acessar lá e ficar sabendo muito mais sobre essa grande artista que esteve aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. De coração, gente, todos vocês que vieram na live, que passaram por aqui e que estão passando no decorrer aí, forte abraço, muita gratidão, tudo de bom para vocês.